consumação do mundo, que está cada vez pior, os 7 selos do Apocalipse. Os 7 selos do livro do Apocalipse representam o último período e os últimos 7 anos antes da consumação do mundo, o reinado do Anticristo, a última e intensa fase do controle mundial de Satanás, desencadeamento do mal, grande engano e mentiras, impostor, corrupção, imoralidade e ilegalidade, caos, guerras, opressão, pobreza e fome e crise financeira, levando a marca do Anticristo, revolta e blasfêmia contra Deus e Cristo, minando e destruindo as leis de Deus e Cristo, e falsos profetas, e falsa pregação, e falsa exposição do Evangelho, com falsa espiritualidade e sinais e ilusão religiosa, atingindo o clímax com a revelação do Anticristo, com um falso profeta, julgamento escatológico para trazer um reino perverso político e secular, e uma idade enganosa de paz, agressão e ofensa contra a Santa Igreja Católica e perseguição da Igreja e dos cristãos com as forças das trevas, abalando a Igreja, minando a fé e o dogma, e semeando rebeliões e divisões e escândalos, até que o juízo divino seja derramado. No livro da carta de São Paulo, da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, diz o seguinte, abre aspas, o dia do Senhor não virá, a menos que haja primeiro uma revolta, e o homem do pecado seja revelado, ou seja, o Anticristo, o filho da perdição, a quem o Senhor Jesus consumirá com o espírito de sua boca e destruirá com o esplendor de sua vinda. Fecha aspas. Cada selo representa a plenitude dos eventos mundiais, estendendo-se e intensificando-se até o fim, correspondendo às palavras de nosso Senhor Jesus em São Mateus capítulo 24, e ao profeta Daniel e todos os profetas, a grande tribulação nos últimos 3 anos e meio é tão severa como descrito pelos profetas e nosso Senhor Jesus. Quando, pois, vereis a abominação da desolação de que foi falada pelo profeta Daniel, de pé no lugar santo, haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem haverá. E a menos que esses dias tenham sido encurtados, nenhuma carne deve ser salva, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão encurtados. Fecha aspas. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675, diz o seguinte: antes da segunda vinda de Cristo, a Igreja deve passar por uma prova final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade na forma de um engano religioso, oferecendo aos homens uma solução aparente para seus problemas ao preço da apostasia da verdade. O engano religioso supremo é o do Anticristo, um pseudo-messianismo, pelo qual o homem se glorifica no lugar de Deus e de seu Messias, vindo em carne. No parágrafo 677, também do Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte: a Igreja entrará na glória do reino somente por meio desta Páscoa final,
quando ela seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Bom, o anticristo enganará pela persuasão e falsa exposição das Escrituras e operação maravilhosa de milagres. Ele os fará compreender a Cristo e destruirá a lei de Jesus Cristo, diz uma lenda de ouro. Afinal, a lei de Jesus Cristo é o Evangelho de Jesus Cristo, e o dogma e os sacramentos e a Santa Missa da Igreja Católica e a Apostólica, sobretudo a Sagrada Eucaristia, instituída pelo próprio Jesus Cristo, juntamente com o sacerdócio e a autoridade de dons celestiais que comissionou os apóstolos, e transmitida também aos seus sucessores, que é o Papa. A verdade que lhes é confiada até a vinda do Senhor, e o mesmo Evangelho é pregado pela Mãe de Deus no fim do mundo. No livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte, abre aspas, e ele, entre parênteses, o anticristo, confirmará a aliança, entre parênteses, aliança e falsa paz, com muitos em uma semana, e na metade da semana, entre parênteses, 3 anos e meio antes da consumação, o sacrifício e a oferta cairão, fecha aspas, entre parênteses, a Sagrada Eucaristia cairá. Durante esse período sombrio, o profeta Elias e o outro profeta são enviados à terra para se levantar contra o anticristo e levar as pessoas à verdade. A corte celestial, em sessão ao redor do trono do Deus Todo-Poderoso, junto com os anjos e os santos de todas as idades, e do trono procedem relâmpagos e vozes e trovões, anúncios, promessas de adoção e julgamentos. São João no Espírito, testemunhando os eventos apocalípticos, como o cordeiro que foi morto, o Senhor Jesus Cristo abre cada selo. Os selos descrevem as ações de Satanás, o anticristo e seus aliados, causando destruições, desastres, caos, guerras, fomes, pestes e aniquilação de muitos. Satanás deseja destruir não apenas a vida humana, mas também a natureza e o planeta em que você vive. Portanto, queridos filhos, orem para que, através da oração, vocês possam se proteger com a bênção de paz de Deus. Uma mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje. Seguido por justos julgamentos divinos e a renovação do céu e da terra, os céus são dissolvidos com grande calor e a terra renovada pelo fogo. O dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se fundirão com o calor, e a terra e as obras que nela existem serão queimadas. Visto então que todas essas coisas devem ser dissolvidas, que tipo de pessoas vocês deveriam ser em conduta santa e piedosa? São Pedro capítulo 2, Pedro capítulo 3, versículo de 10 a 11. Nossa Senhora em Medjugorje deu aos videntes, que todos nós já sabemos, 10 segredos referentes a estes eventos e disse: eu desejo conduzir todos vocês a meu Filho, seu Salvador. Não sabes que sem ele não tens alegria e paz, nem futuro nem vida eterna. Lê as Sagradas Escrituras, vivê-las e orar para compreender os sinais dos tempos. E uma grande promessa: estarei com você até o encontro com o Pai Celestial, diz Nossa Senhora em uma das mensagens lá em Medjugorje. Nos dias desses reis, o anticristo e seus aliados, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outras
pessoas, mas se quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. Então o reino e o domínio, a grandeza dos reinos sob todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino é um reino eterno e todos os domínios devem servi-lo e obedecê-lo. Essa passagem está no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44 e capítulo 7, versículo 27. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá a consumação. Nosso Senhor Jesus, em São Mateus, capítulo 24, versículo 14. Em uma mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje, ela disse assim: queridos filhos, todos vocês são importantes neste grande plano que Deus deseja converter o mundo inteiro e chamá-lo à salvação e ao caminho para si mesmo, que é o princípio e o fim de todo ser. A bem-aventurada Virgem Maria, cumprindo a comissão, a mulher vestida com o sol e a lua sob os pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Guerra violenta contra o dragão, que enviou seus filhos em Medjugorje para testemunhar o evangelho do reino ao mundo, os expõe testemunhando ainda mais ousadamente durante este tempo de provação e escuridão e desespero, e preparando o caminho do rei, e sustente e proteja, e conduza-os, apresente-os a Deus no tempo determinado. Milhões de todas as religiões visitaram já Medjugorje. Quando o dragão, ou seja, o diabo, viu que foi lançado à terra, ele perseguiu a mulher que deu à luz o filho, o varão, Jesus. E foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto em seu lugar, onde ela é nutrida por um tempo em tempos, meio tempo desde a face da serpente, que é um tempo de mais ou menos 3 anos e meio. E o dragão ficou irado contra a mulher e foi fazer guerra com o resto de sua semente, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Perseguição aos restos dos filhos de Maria, a igreja remanescente e novos convertidos, e todos os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo e rejeitam o anticristo, como também revelado no 3º segredo de Fátima e no 5º selo do Apocalipse, que está em capítulo 15, versículo de 2 a 4. São João, capítulo 12, diz o seguinte: ele, o anticristo, esmagará os santos do Altíssimo, e se considerará capaz de mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues em suas mãos por um tempo, e tempos e meio tempo, ou seja, um tempo de 3 anos e meio. No livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz assim: visto que guardastes a minha palavra de perseverança, também te guardarei da hora da tentação, que virá sobre o mundo inteiro para provar os que habitam sobre a terra. Profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25. Visto que guardastes a minha palavra de perseverança, também te guardarei na hora da tentação, que virá sobre o mundo inteiro para provar os que habitam sobre a terra. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Ao mesmo tempo, Satanás e seus anjos caídos, os espíritos malignos que rondam o mundo pela ruína das almas, estão envolvidos em uma guerra contrária junto com várias seitas e cultos e movimentos escatológicos e mitos, supostos ovnis, alienígenas e extraterrestres. Satanás e demônios adoram inúmeras aparições e mensagens falsas e enganosas, falsos profetas e falsa e distorcida pregação do Evangelho com falsa espiritualidade e sinais, levando muitos à vergonha e ao desprezo eterno. Mas os que são instruídos brilharão como o resplendor do firmamento, e os que instruem a muitos a justiça como estrelas por toda a eternidade. Profeta Daniel. Através da pregação do Evangelho e das orações e perseguições e martírio dos fiéis, o mundo será salvo, e o Senhor derramará seu espírito de misericórdia e graça sobre a humanidade,
e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os selos do Apocalipse, os 7 selos, junto com os profetas e os apóstolos, revelam a consumação e a renovação do mundo, a agonia e turbulência da humanidade imersa em pecados e abominações e perversões, alienando-se do Criador e rejeitando suas leis e sua misericórdia, que foi mais longe para blasfemar e amaldiçoar Ele, o Deus de amor e longanimidade, descartando o fato de que as vidas humanas não valem nada sem Ele, que tudo é em vão sem um Altíssimo. Uma humanidade que atingiu o mais alto padrão de vida e modernismo e tecnologia, mas o padrão moral, social e religioso mais baixo da história da humanidade. Nem eles fizeram penitência por seus assassinatos, nem por suas feitiçarias, nem por sua imoralidade sexual, nem de seus roubos. Apocalipse capítulo 9, versículo 21. O mundo está em um momento de provação. E como está, né? Porque se esqueceu e abandonou Deus. Nossa Senhora em Medjugorje, em uma mensagem do dia 25 de agosto de 2015, disse o seguinte: o momento desagradável para saber qual é a diferença entre estar sob o domínio e o amor de Deus e o domínio e o ódio do mal, um tempo em que a humanidade saberá que tudo é inútil e vão, um tempo que não será deixado pedra sobre pedra, um tempo em que a humanidade clamará por um Salvador antes de se revelar do céu. Com toda a força e poder, com legiões de anjos e santos, para salvar e curar e restaurar a humanidade, no dia da vingança de nosso Deus para confortar todos os que prantear, no dia do julgamento dos vivos e dos mortos, e para estabelecer o reino eterno de justiça e paz. Fico por aqui, trouxe esse resumo sobre os 7 selos do Apocalipse, né? Onde o profeta Daniel traz algumas profecias junto com as próprias palavras do nosso Senhor sobre o fim dos tempos, né? E a abertura de 7 selos. No próximo vídeo eu trarei o resumo do primeiro selo ao 7º selo. Não perca, né? Para você ficar por dentro deste conteúdo e também da história, né? Sobre o fim dos tempos e sobre a consumação do mundo e do tempo. Deus te abençoe, que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te proteja e te ilumine. Fique em paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixe o seu comentário, sua curtida e comente aqui no canal. Até o próximo vídeo. Olá, se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe.